Pode passar. Isso aqui eu apresentei. Esse arquivo que eu estou falando do IOC, esse arquivo que foi o núcleo original, ele possui algumas séries importantes. Uma delas é a série de doentes. Essa é uma série que tem em negativo de vidro, tem também em negativos flexíveis. Pode passando, tá? Porque tem muitas imagens. Elas foram feitas na primeira metade do século XX, até os anos 50, o IOC tinha negativo de vidro, produzia negativo de vidro, né? Eram comercializados negativos de vidro, e como a instituição tinha o material, né, os instrumentos, as máquinas, as câmeras, então era feito até pelo menos os anos 50, tá? Esse material possui fichas que ainda não estão totalmente conectadas a eles. Essas fichas foram preservadas. A gente agora vai tentar digitalizar todas elas, são muitas fichas. Tentar bater, porque nos próprios documentos, muito ali malocadinhos, tem inscrições, números. Esses números podem bater com essas fichas. Essas fichas não são super prolixas, mas elas dão dados fundamentais. Pedido por quem, qual foi o médico, qual é a doença, qual é o nome do paciente. A ideia é que a gente possa também, com base nesse concatenamento entre retratos e fichas, poder chegar nos prontuários médicos, tá? Então existe todo um sistema de registro, né, na medicina, né, na biomedicina, tanto com relação aos estudos clínicos, quanto em relação aos estudos em laboratórios, pesquisas em laboratório, que constitui um grande sistema de registros que foram apartados com o tempo, tá? Então, a gente tem um enorme desafio de tentar juntar com o que sobrou as coisas que fazem sentido, tá? Várias coisas a falar, mas não vai ter tempo aqui, mas um estudo interessantíssimo desses retratos é como é que uma certa tradição pictórica do século XIX, né, os retratos nos estudos e tal, ele é apropriada pela medicina, por exemplo, e pela ciência, para fazer retratos belíssimos, tá? Embora numa outra chave, né? Que são as mazelas. E eu tô aqui apresentando apenas as coisas visualmente palatáveis, porque tem muitas coisas horríveis também, tá? Expedições científicas é uma outra grande série, né? Que são as expedições feitas pelo Instituto Oswaldo Cruz nos anos 10, várias instituições. A maioria patrocinadas por instituições públicas na época, né? Companhias ferroviárias que estavam tentando ampliar a rede ferroviária no Brasil no início do século, se deparavam com áreas de endemias, de doenças endêmicas, como malária, por exemplo, então chamavam o IOC, chamava os cientistas para atuarem lá no saneamento, né? E outros também, como Defesa da Borracha, assim, várias instituições públicas da época, governamentais, chamavam o IOC, né, para empreenderem saneamentos, estudos, expedições para poder fazer levantamento das condições médicas da população. Só que esses cientistas fizeram muito mais do que isso. Então, o material que nós temos proveniente dessas expedições, né, ele traça um painel riquíssimo, né, das condições de vida, de sociabilidade, né, de habitação, de saúde, enfim, muito maior do que simplesmente a questão de saúde, né? Então, uma enorme série também que está toda dentro desse fundo IOC temático, conforme eu falei, né? Por expedições e depois por cidades, se não me engano, acho que é isso, um ordenamento por cidades, tá? Carnaval de rua em Manaus, por exemplo, no meio disso. Carlos Chagas aí no meio, né, chegando, essa expedição ao Rio Amazonas, né, ao Amazonas. Olha só, um outro exemplo de inscrições importantes que vem, não só, claro, né, que são inscrições de identificação, mas tem números aí, caixa, número, quer dizer, você tem dados que a gente precisa, muitas vezes, né, decifrar para entender. Trabalhar com séries, com fotografia é muito importante, porque a gente consegue, na comparação, verificar o que de fato é uma padronização, né, o que é algo fortuito, que não é uma padronização, que é uma inscrição que não tem muita vida, né, muito fôlego para ir à frente. Essa é uma outra série da Madeira Mamoré.
que foi específica, né, uma ida do Oswaldo Cruz ainda, né, lá com o Belisário Pena, para também tentar fazer o saneamento, porque os operários morriam às pencas, não é? Então, são imagens belíssimas. Oswaldo Cruz e Belisário Pena, que eu digo que é o avô do Lula. Não é? Estou errado? Não. É muito parecido. E isso é uma outra série, quer dizer, essas séries compõem também uma primeira avaliação assim, de como é que você tinha, digamos, dimensões de uso específicos da fotografia para o IOC. Ao mesmo tempo que tinham as fotos de trabalho de campo, as fotos em laboratório, tem várias, as fotos estritamente científicas, como as microfotografias, as fotomicografias, nós também temos as imagens de reportagens cotidianas e institucionais, tá? Construção, visitas na construção do castelo, a visita do Einstein, né, com Carlos Chagas ao lado, a primeira era um grupo que veio conhecer também os doentes da doença de Chagas, quando eles começaram a ir para lá, Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz, Carlos Chagas e uma equipe, né, de manguinhos, assim, os primeiros, né, lá no terraço, tem vários grandes nomes aí da ciência brasileira. Moura Brasil, visita também deles. E Vargas, já no Vargas, outra coisa interessante para ver também é como é que essa linguagem fotográfica institucional, por exemplo, anos 20, anos 30, como é que ela se solidifica, né? Como é que ela constrói seus contratos, as suas marcas discursivas. Então, visitas eram sempre depois representadas com a aglutinação do grupo, os principais no meio, em frente ao castelo. Né? Assim, tem sempre um pano de fundo institucional que reforça. Isso, assim, do ponto de vista de análise de imagem, você tem muitas possibilidades de pesquisa, né? Também isso é com a Capanema, já no INE, que hoje é o Instituto Evandro Chagas, é outro prédio histórico. Clemente Mariani, isso já na década de 40, acho que já 40, que é Cardoso Fontes ali, ao lado dele é o diretor, né? Os cursos, né, do IOC também, imagens que eram já trabalhadas como montagens, tá? Pelo próprio produtor. Então, isso é interessante, nós temos os negativos separados, nós temos essas imagens separadas, nós também temos elas já montadas, temos elas nas paredes, temos fotos que aparecem, essas imagens em quadrinhos na parede, por exemplo, do curso do Instituto. Então, são essas meta-informações aí que constituem essa sabedoria, digamos assim, com relação ao acervo. Pode passar, sangria, né, para teste, né, sangria de cavalos. Primeiro galpão, vi Oswaldo Cruz ali, era o primeiro galpão que toda semana eles tinham as discussões científicas, a discussão bibliográfica, as discussões científicas, que deu origem ao Memórias do IOC, que é a primeira, até hoje, o nosso principal periódico, né, científico do Instituto. Também na Casa de Chá, Oswaldo Cruz com seu filho Bento, dentro das dependências do castelo que foi feito na época. Os laboratórios funcionavam ali, hoje não mais. Visita do presidente americano Roosevelt. Então, enfim, é um outro tipo, né? Uma outra série, que é a própria construção. É uma longuíssima série, a fotografia foi bastante usada para fazer uma reportagem, né, do levantamento do Instituto, né? Então, existem estudos que discutem, né, como era importante para Oswaldo Cruz naquela época construir aquele castelo, imagina um castelo. Hoje ele já é sui generis ali, imagina no início do século, né? Então, aqui o que nós chamamos de núcleo arquitetônico histórico, isso está minuciosamente retratado em fotografias negativas de vidro. É uma série enorme e que sobreviveu. E a gente pergunta por que sobreviveu. É interessante essa pergunta. Muita coisa se perdeu. Muitos negativos de vidro foram assim, em momentos que ficavam num galpão jogado, contrataram um troço para levar negativo de vidro. Por que essas coisas sobreviveram? Eu aposto, né, sempre uma valorização institucional que se preservou, né, ao longo, a própria instituição, todos os seus momentos de crise, de penúria, de alguma maneira aquele material ali sobrevivia, né? Não é à toa.
E essa aqui é a última série que eu mostro, são as campanhas de saúde pública feitas entre o governo brasileiro, o Serviço Nacional de Febre Amarela e a Fundação Rockefeller, anos 30 e 40, no combate ao mosquito Aedes, na erradicação da febre amarela, e quando eles viram que isso era impossível, na elaboração de uma vacina. Isso tudo está documentado. São duas enormes séries. Uma é a campanha de erradicação do Aedes no Brasil e a outra é estudos e pesquisas para se produzir a vacina, que é a vacina que a gente toma hoje. É a mesma vacina, tá? Isso aqui também, malária, isso aqui já foi... Enquanto eles estavam trabalhando na febre amarela, teve um surto de malária em 1939 no Rio Grande do Norte, época da guerra, tinha uma base militar americana, então todos os esforços foram conjugados e focados para fazer esse combate à febre amarela no Nordeste em 1939. Isso também foi fartamente documentado. Então, enfim, eu não tinha pensado em uma articulação de texto com imagem, mas isso serve só para apresentar, tá, o acervo. Muito obrigada.